Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Gabriel e eu trabalhei por 2 anos na equipe de segurança de navios de cruzeiro. Para a maioria, era um emprego dos sonhos. Para mim, era uma rotina exaustiva em que a gente via o mar, mas de uma perspectiva completamente diferente. E a verdade é que o mar, à noite, não é romântico, é um imenso abismo escuro e misterioso. E foi nesse abismo que eu descobri que, assim como o oceano, os navios também escondem segredos profundos. Na minha última viagem, eu estava a bordo do Ocean Dream, um navio de luxo com 15 andares para os passageiros. Mas para a tripulação mais antiga, o navio tinha um andar 13, que era amaldiçoado. No elevador, o botão pulava do 12 para o 14. Ninguém falava sobre ele abertamente, mas todo mundo sabia que era uma área proibida, acessível apenas por uma escada de serviço. E foi justamente por essa escada que o pesadelo começou. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta das 3 da manhã. O sistema de alarme de incêndio disparou no que o painel indicava ser uma área de manutenção no andar 13. O meu supervisor, um homem velho e sisudo, apenas me olhou e balançou a cabeça. "É o sistema antigo, deixa pra lá, ele para sozinho." Mas eu, seguindo o protocolo, decidi investigar. A porta de serviço do 12º andar se fechou atrás de mim com um baque surdo e eu senti um frio que não era do ar-condicionado. As luzes da escada de metal piscavam em um ritmo irregular. A cada degrau que subia em direção ao 13º andar, sentia uma pressão no peito e o som do meu próprio coração batendo forte no silêncio opressor. Cheguei ao 13º andar. O corredor era idêntico aos outros, mas estava em completa escuridão e o ar era pesado e denso. De repente, ouvi gritos abafados e desesperados, vindos de uma das cabines. Eram vozes de pânico e dor se misturando em um coro terrível que me fez gelar. As vozes pareciam implorar por socorro, por uma ajuda que nunca chegou. Eu aproximei-me cautelosamente, com a lanterna ligada, o coração martelando no peito. O cheiro de sal e metal se intensificou, misturando-se a um aroma estranho, quase adocicado e fúnebre, como cera de vela e fumaça fria. Cheguei à cabine de onde vinham os gritos. A porta estava entreaberta e eu juro que vi, por uma fração de segundo, um brilho sutil e avermelhado vindo do interior da cabine, como a luz de um fogo distante. Olhei pelo vão da porta. Não havia ninguém, mas os gritos continuavam, agora mais altos e desesperados, como se as pessoas estivessem presas ali dentro. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri de volta para a escada, descendo os degraus em disparada, até chegar ao 12º andar. Corri sem parar, com o pânico me dominando, até chegar à sala de segurança, onde o meu supervisor me olhou assustado. Eu tentei explicar o que vi e ouvi, mas mal conseguia falar. O supervisor, com a voz grave, me contou que muitos anos atrás, no primeiro cruzeiro do navio, houve um incêndio em uma cabine no 13º andar. A tripulação, em pânico, selou o corredor e as pessoas que estavam lá dentro morreram queimadas, presas no incêndio. Dizem que, às vezes, o espírito delas ainda aparece no 13º andar, tentando fugir do fogo, mas presas para sempre em sua última viagem. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em navios de cruzeiro. E sempre que o cheiro de sal e fumaça fria me atinge, um calafrio me percorre. Porque eu sei
que o andar que não existia ainda está lá e que algumas almas, mesmo na morte, continuam presas entre o céu e o mar. Meu nome é Jonas. Sou engenheiro naval há 22 anos. Passei a maior parte da minha vida no ventre de gigantes de aço, cercado pelo barulho ensurdecedor dos motores e pelo calor que emana do coração de um navio. Eu não acredito em fantasmas. Acredito em pressão, em torque, em fadiga de metal e na estupidez humana. Pelo menos, era no que eu acreditava até a última travessia do Atlântico a bordo do Soberano dos Mares. A sala de máquinas de um navio de cruzeiro não é como os convéses de cima. Lá em cima é champanhe, música e sorrisos. Cá embaixo é suor, graxa e um respeito quase religioso pela força que impulsiona 10.000 toneladas de aço pelo oceano. E em toda a sala de máquinas existem histórias. A nossa era sobre o velho Fumaça. A lenda dizia que ele era um engenheiro-chefe da década de 80, um homem chamado Silvano, que morreu durante um pequeno incêndio num dos geradores auxiliares. Ele não morreu pelo fogo, mas pela fumaça. Ao se recusar a abandonar o posto até que o sistema de resfriamento de emergência fosse ativado, salvando o motor principal de uma falha catastrófica. Desde então, a tripulação mais antiga dizia que ele nunca deixou seu posto. Eu sempre achei que era uma bobagem, uma história para assustar os novatos. Mas os sinais estavam lá, e eu, na minha arrogância, os ignorava. Ocasionalmente, sentimos um cheiro forte de óleo queimado numa área onde tudo estava impecável. Ferramentas que eram deixadas num lugar apareciam em outro, exatamente onde eram necessárias. E o mais estranho, um calafrio inexplicável que percorria a espinha, mesmo quando se estava ao lado de uma caldeira que irradiava 50 graus Celsius. O problema começou quando recebemos um novo segundo oficial de engenharia, Almeida. Ele era jovem, vindo direto da academia, cheio de teorias e com zero respeito pelas superstições da tripulação veterana. Ele ria das nossas histórias sobre o velho Fumaça. Vocês e suas baboseiras de marinheiro, ele costumava dizer. Na quarta noite da travessia, em pleno oceano aberto, Almeida estava de plantão. Eu fazia uma ronda antes de me recolher. Ele estava ajustando uma válvula de alimentação de combustível. Vi que ele apertou a manopla além do torque recomendado. Que cuidado, Almeida! Essa válvula é sensível. Já tivemos problemas com ela, eu avisei. Ele me deu um sorriso condescendente. Relaxe, chefe. Eu sei o que estou fazendo. A tecnologia mudou desde que essas histórias foram inventadas. 1 hora depois, o alarme soou. Não um alarme de treste, era o alarme agudo e penetrante de uma sobrepressão crítica. Corri para a sala de máquinas. O cheiro de combustível não queimado era forte e o motor a boreste estava vibrando perigosamente. Almeida estava pálido, olhando para o medidor de pressão que subia sem parar. A válvula que ele sabia o que estava fazendo havia travado. Uma explosão era uma possibilidade real e iminente. "Tente o liberador manual de emergência!" gritei por cima do barulho. Ele tentou. A alavanca não se moveu. Estava emperrada. O pânico começou a tomar conta de seu rosto. Foi quando aconteceu. O ar ao meu lado pareceu ondular, como o calor que sobe do asfalto num dia de verão. O cheiro de óleo queimado tornou-se sufocante e o frio que senti foi tão intenso que meus dentes bateram. No meio daquela distorção, vi uma silhueta. Alta, magra, vestida de um macacão antigo e manchado de graxa que nenhum de nós usava mais. Não tinha um rosto nítido. Era mais uma impressão, uma figura feita de fumaça e anos de serviço. A figura fantasmagórica não olhou para nós. Ela deslizou, não andou, deslizou em direção a uma parede de panos e medidores.
Com um braço que parecia feito de sombras, ela apontou para uma pequena roda de latão quase oculta atrás de um duto coberta de poeira. Era um bypass de contingência, um sistema tão antigo que não constava nos manuais novos, uma peça de engenharia quase esquecida. Eu não hesitei. Corri e girei a roda com toda a minha força. Ouviu-se um chiado ensurdecedor quando a pressão foi desviada para o tanque de transbordo. O medidor começou a cair. A vibração do motor diminuiu. O alarme silenciou. Quando me virei, ofegante, a figura havia sumido. O ar estava quente e pesado de novo. O único vestígio era uma marca de mão perfeita, feita de fuligem preta na parede ao lado da roda de latão que salvara todos nós. Almeida ficou em silêncio pelo resto da viagem. Pediu transferência assim que atracamos em Lisboa. Eu nunca mais zombei das histórias. Continuo sendo um homem da ciência, mas agora entendo que algumas máquinas complexas desenvolvem uma espécie de alma, forjada no trabalho e no sacrifício das pessoas que as operam. O soberano dos mares tem uma alma, e ela reside na sala de máquinas, onde um velho engenheiro ainda se recusa a abandonar seu posto. Antes de cada viagem longa, agora eu mesmo deixo uma caneca de café, preto e forte, sobre o console principal. É uma questão de respeito profissional. Meu nome é Elias Bastos. Por 12 anos, fui o chefe de segurança do Estrela do Atlântico, um dos maiores e mais luxuosos navios de cruzeiro da sua classe. Conheço cada conversa, cada corredor de serviço, cada rangido que o casco faz ao cortar as ondas. Eu achava que conhecia todos os seus segredos. Estava enganado. Tudo começou de forma sutil, como sempre acontece nessas histórias. Eram queixas rotineiras na primeira noite de um cruzeiro de 7 dias pelo Caribe. A família do quarto 711 reclamou de um choro baixo vindo da cabine ao lado, a 713. O casal do quarto 715 reclamou do mesmo som, descrevendo-o como lamentos de criança. O problema? A cabine 713 estava vazia. Enviei um de meus oficiais, o jovem Mendes, para verificar. Ele reportou o que o sistema já nos dizia. A cabine estava trancada, limpa e vazia. Ele não ouviu nada. Atribuímos o fato ao barulho dos motores ou ao vento. Tranquilizamos os passageiros e a vida a bordo seguiu seu ritmo de festas e jantares de gala. Na terceira noite, as chamadas voltaram. Desta vez, mais urgentes. A senhora Gable, do 711, ligou para a segurança, a voz trêmula de pavor. Ela jurava ver um vulto de uma menina no corredor, parada em frente à porta da 713, sempre que olhava pelo olho mágico. Uma menina pequena, com um vestido branco e cabelos escuros e molhados, pingando água no carpete. Fui pessoalmente até lá. O corredor estava impecável, o carpete seco. Abri a cabine 713 com meu cartão mestre. O ar lá dentro era gélido, anormalmente frio para um navio no meio do Caribe, com o ar-condicionado desligado para manutenção naquele setor. Um cheiro forte de maresia e algas pairava no ambiente. Nada fora do lugar. Cama arrumada, banheiro seco. Fechei a porta e montei uma vigília discreta no posto de segurança, com acesso à câmera do corredor. Por horas, nada. Apenas tripulantes e passageiros ocasionais. Então, por volta das 3h15 da manhã, a câmera piscou, uma interferência de 1 segundo. Quando a imagem voltou, havia uma pequena poça de água no carpete, bem em frente à porta da 713. Eu rebobinei a gravação. A interferência era como um ruído branco, mas, no meio do chiado, por uma fração de segundo, jurei ter visto a silhueta que a senhora Gable descreveu.
Meu sangue gelou. Em 12 anos no mar, já lidei com tempestades, surtos de doenças, brigas e até pirataria. Mas aquilo era diferente. Era um medo primordial, o medo do desconhecido. Decidi investigar a história do navio, algo que nunca tinha feito. Passei a noite na sala de arquivos, revirando registros antigos de construção e viagens inaugurais. E então eu encontrei um recorte de jornal amarelado de quase 20 anos atrás. O Estrela do Atlântico, em uma de suas primeiras viagens, foi atingido por uma tempestade súbita e violenta. Uma menina de 8 anos, chamada Liana, foi arrastada do convés da piscina por uma onda traiçoeira. Seu corpo nunca foi encontrado. A família estava hospedada na cabine 713. A partir daquela noite, os fenômenos se intensificaram. Não eram mais apenas sons. As televisões dos quartos vizinhos ligavam sozinhas no meio da noite, sempre em um canal com estática. As portas das varandas se abriam violentamente, mesmo trancadas. Passageiros começaram a relatar pesadelos vívidos de afogamento. A tripulação do 7º andar estava apavorada. Muitos se recusavam a trabalhar naquele corredor durante a noite. A gota d'água, para mim, foi na 6ª noite. Eu estava no corredor 700, fazendo uma ronda pessoal. O navio balançava suavemente. A maioria dos passageiros dormia. Ao me aproximar da cabine 713, ouvi claramente, não um choro, mas risadas. Risadas de criança, abafadas pela porta. E então, batidas. 3 batidas leves, do lado de dentro. Hesitei, o coração martelando contra as costelas. Respirei fundo e bati de volta. Quem está aí? Perguntei, minha voz soando mais fraca do que eu gostaria. A risada parou. Um silêncio pesado se instalou por um instante, e então uma voz de menina, clara como o cristal, mas com um eco úmido e distante, sussurrou pela porta. Você quer brincar de se esconder? Nesse momento, todas as luzes do corredor piscaram e se apagaram, mergulhando-me na total escuridão. O único som era o do mar contra o casco e o gotejar insistente de água no chão, bem aos meus pés. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado, mas quando as luzes de emergência se acenderam, eu estava sozinho. O chão estava seco. No porto seguinte, entreguei minha carta de demissão. O capitão não fez perguntas. Acho que, no fundo, ele sabia. Alguns segredos de um navio não devem ser remexidos. Até hoje, quando o tempo fecha e sinto o cheiro de chuva e mar, lembro daquele corredor escuro, lembro daquele convite. Dizem que o Estrela do Atlântico continua a navegar com suas luzes brilhantes e música alta. Mas sei que no coração silencioso do 7º convés, uma menina de vestido branco ainda espera para alguém brincar, e ela nunca perde. Meu nome é Matheus Avelar e escrevo isto não para o diário de bordo oficial, mas para minha própria sanidade. O que aconteceu há 3 noites, durante o meu turno de vigia, nunca será registrado nos relatórios da companhia. Oficialmente, tivemos uma falha instrumental em massa devido a um fenômeno atmosférico anômalo. Isso é uma mentira. Uma mentira necessária para manter o pânico longe dos passageiros e a reputação da empresa intacta. Eu estava no comando da ponte, o turno da meia-noite às 4 da manhã. O horizonte luminoso é uma maravilha da tecnologia. Uma cidade flutuante com mais sensores e sistemas de navegação do que um caça aéreo. Naquela noite, o mar estava um espelho negro e o céu um veludo salpicado de diamantes,
uma noite perfeita. Às 2h13, o primeiro sinal. Um eco no radar. Um objeto grande, a menos de 3 milhas náuticas, que apareceu do nada. Sem sinal de AIS, sistema de identificação automática, o que é impensável para um navio daquele tamanho. Contate o alvo, canal 16. Ordenei ao vigia. A resposta foi estática. Um chiado pesado e, por baixo dele, quase inaudível, o som fraco e distorcido de um fonógrafo tocando uma valsa antiga. Arrepiei-me. Então, a névoa chegou. Não se formou gradualmente. Ela rolou sobre o mar como uma muralha, engolindo nosso navio em segundos. Uma névoa espessa, gelada e com um cheiro estranho de ferrugem e água salgada estagnada. Imediatamente, nossos sistemas enlouqueceram. O GPS mostrava nossa posição no meio da Suíça. A bússola digital girava sem parar. Estávamos cegos. Acionei o apito de neblina do navio, um som profundo e poderoso. Mas não houve eco. Era como gritar dentro de um quarto forrado de algodão. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer barulho. Foi através de uma súbita fenda naquela mortalha de névoa que eu vi. E a visão daquele navio ficará queimada em minha memória para sempre. Não era uma embarcação moderna. Era uma carcaça, um cargueiro a vapor do início do século XX, com uma única chaminé alta e um casco coberto de ferrugem que parecia chorar lágrimas escuras. Não havia luzes, nem sinais de vida. O nome, pintado em letras desbotadas e corroídas na proa, era SS Erebus. E ele estava em rota de colisão direta conosco. O capitão já estava na ponte, seu rosto uma máscara de incredulidade. Demos ordem de tudo a estibordo, o comando de evasão mais drástico. O leme respondeu com uma lentidão agonizante, como se o nosso navio estivesse sendo puxado por uma força invisível. Enquanto o Erebus se aproximava, vimos figuras em seu convés. Não eram pessoas. Eram ecos, manchas escuras na forma de homens, se movendo numa lentidão sonambúlica, repetindo tarefas eternas. Ninguém olhava para nós. Eles estavam presos no seu próprio tempo, no seu próprio inferno particular. O rádio estalou novamente, a valsa agora mais alta, e então uma voz, sobrepondo-se à música, cheia de estática e desespero, uma única palavra repetida como um lamento: perdidos, perdidos, perdidos. Preparamo-nos para o impacto. O som do nosso próprio alarme de colisão era estridente. Fechei os olhos, mas não houve o barulho de metal se partindo. Houve uma onda de frio. Um frio que não era deste mundo, que penetrou nos ossos e na alma. A temperatura na ponte caiu 10 graus em um segundo. O ar se encheu de um cheiro de decomposição e mar de profundo. Ouvimos o gemido de metal torturado, o som de madeira se partindo e um coro de sussurros indistinguíveis que pareceram atravessar o nosso próprio casco. Eu abri os olhos. O Erebus estava passando através da nossa proa. Por um instante surreal, eu podia ver nossos próprios corredores iluminados através da estrutura fantasmagórica do cargueiro. E então, ele se foi. A névoa se desfez tão rápido quanto veio. Os sistemas do horizonte luminoso voltaram a funcionar, um após o outro, com bips e luzes. O radar estava limpo, o mar um espelho negro e tranquilo. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O timoneiro, um português com 40 anos de mar, chorava silenciosamente em seu posto. Fiz minha pesquisa. O SS Erebus foi um cargueiro britânico que desapareceu com toda a sua tripulação e uma carga não especificada em 1928, exatamente nesta faixa do Atlântico. Nunca foram encontrados destroços. Não sei o que vimos naquela noite. Um fantasma? Uma cicatriz no tempo?
Não importa. O que importa é que agora eu sei que o oceano é muito mais do que água e profundidade. Ele tem memória, e algumas de suas histórias mais trágicas ainda não terminaram de ser contadas. Elas continuam navegando, presas entre um porto e o próximo, para sempre perdidas na névoa. Escrevo isto porque o relatório oficial é uma farsa. Meu nome é Beatriz Vargas, ex-diretora de serviços de bordo do Grand Majestic, e sei que ninguém da diretoria jamais o questionará. Mas eu preciso que a verdade exista em algum lugar, mesmo que seja apenas neste arquivo que estou prestes a deletar. Meu trabalho era garantir a perfeição. No Grand Majestic, cada passageiro é um número, um perfil, um conjunto de dados que nos permite antecipar seus desejos. Somos uma máquina de hospitalidade bem lubrificada. E foi um grão de areia nessa máquina que me levou à beira da loucura. O grão de areia se chamava Sr. Silas Black. Tudo começou com uma auditoria de rotina no 4º dia de um cruzeiro pela Riviera Mexicana. A conta do Sr. Black, da suíte 1255, chamou minha atenção. Era impecável. Jantares de 5 pratos via serviço de quarto, garrafas do conhaque mais caro, compras na joalheria de bordo. Tudo pago antecipadamente, com um cartão de crédito sem limites. O passageiro perfeito. O problema era que ninguém o tinha visto. Ah, sim, o Sr. Black, disse a camareira do 12º andar, Sofia. A suíte está sempre arrumada. Ele não gosta de ser perturbado. Deixo as toalhas na porta. Eu entreguei o jantar dele ontem, disse um garçom do serviço de quarto. Ele abriu a porta só uma fresta. Uma mão pegou a bandeja. Estava usando luvas. Ele comprou um colar de pérolas, confirmou a vendedora da joalheria. Pagou por aproximação. Não olhou para mim. Manteve a cabeça baixa. Usava um chapéu. Cada interação era vaga. Cada membro da tripulação lembrava-se da transação, mas não da pessoa. Era como se a memória deles escorregasse por ele. Intrigada, decidi verificar as câmeras de segurança. E foi aí que o meu mundo começou a se desfazer. No corredor da cabine 1255, a câmera funcionava perfeitamente. Eu via o garçom chegar com a bandeja. Ele parava na porta e então a gravação pulava. Um flash de ruído digital, 1 segundo de estática e na imagem seguinte, o garçom já estava se afastando e a bandeja havia sumido. Acontecia sempre. Cada entrega, cada passagem da camareira. Havia um ponto cego digital em volta daquela porta. Decidi ir pessoalmente. Bati na porta da 1255. Silêncio. Anunciei quem eu era. Nada. Usei meu cartão mestre. A porta se abriu para uma suíte fria e silenciosa. O ar estava parado e carregava um perfume sutil e caro de sândalo. Estava tudo em ordem, mas uma ordem antinatural. A cama estava feita, mas com uma leve reentrância no edredom, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Sobre a mesa, uma taça de conhaque pela metade. Na varanda, a porta de vidro estava entreaberta e a brisa do mar balançava a cortina. Nos dias seguintes, minha obsessão cresceu. Eu o rastreava através dos sistemas do navio. Ele era um fantasma na máquina. Uma noite, ele solicitou ao nosso pianista do lounge, via um bilhete entregue por um mensageiro que não conseguia descrevê-lo, uma canção que não era tocada no navio há uma década, Sonata do Descenso. O pianista, um senhor já idoso, ficou pálido ao ler o pedido. Ele se recusou a tocar, dizendo que a música trazia mau auguro. A anomalia final foi o meu colapso. Era a última noite do cruzeiro. Eu não conseguia dormir. Fui até o deck da piscina, acima da suíte 1255. A área estava deserta. Fiquei ali, olhando para o rastro de espuma que o navio deixava na água escura. Senti uma tristeza profunda, um cansaço que pesava na alma. Outros passageiros que passavam por ali pareciam sentir o mesmo, bocejavam, reclamavam de uma melancolia súbita. Foi quando olhei para baixo,
para a varanda da 1255. Havia uma figura lá, alta, escura, vestida com um terno impecável. Estava de costas para mim, olhando o mar. Silas Black, finalmente. Sr. Black, chamei, a voz trêmula. Ele se virou lentamente. E não havia nada. Não quero dizer que ele era invisível. Quero dizer que onde deveria haver um rosto, havia um borrão, uma ausência, um vazio que o meu cérebro se recusava a processar. Era um buraco na realidade em forma de homem. E quando aquele rosto se tornou para mim, eu não senti medo. Senti algo pior. Senti-me esvaziar. Minhas memórias, meus pensamentos felizes, a sensação de quem eu era, tudo pareceu ser sugado para dentro daquele vazio. Gritei e caí para trás. Quando a segurança me encontrou, eu estava encolhida no chão, incapaz de formar uma frase coerente. A suíte 1255 estava vazia, como se nunca tivesse sido ocupada. O nome de Silas Black havia desaparecido de todos os registros. Não havia cobranças, nem histórico, nem cartão de crédito. Era como se ele nunca tivesse existido. Sei o que ele é. Ele não é um fantasma. Ele é uma entidade parasita que se manifesta nas lacunas da burocracia. Um ser que se alimenta não de sangue, mas de vida, de energia, de alegria. Ele se insere nos sistemas, vive à margem da percepção e deixa um rastro de tristeza e exaustão por onde passa. Desembarquei no dia seguinte e nunca mais pisei num navio. Às vezes ainda sinto aquele vazio, aquela perda de memória daquela noite. Quantos como ele existem por aí? Quantos passageiros invisíveis estão viajando conosco, desfrutando da nossa hospitalidade, um rosto que ninguém consegue lembrar, uma presença que só se sente pelo frio que ela deixa para trás?